Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no dia 23 de março, terceiro domingo da Quaresma. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Turíbio de Montegraverro. Ele foi bispo de Lima e viveu de 1538 a 1606. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, algumas pessoas chegaram até Jesus e disseram que Pilatos tinha matado um grupo de galileus, misturando seus sangues com as oferendas que eles faziam no templo. Jesus então perguntou: por acaso vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus e por isso eles morreram assim? Eu vos digo que não. E também vos digo: se não vos converterdes, vós também morrereis do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram em Jerusalém, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, por acaso pensais que eles eram mais pecadores do que todos os homens de Jerusalém? Pois eu vos digo que não. E também vos digo que se não vos converterdes, todos vós morrereis do mesmo modo. Depois Jesus contou-lhes esta parábola. Havia um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha. E constantemente ele vinha procurar figos para comer e não encontrava. Então ele disse ao seu empregado: para que mantendes essa figueira aqui se ela não produz fruto algum? Corte-a. Mas o homem disse: Senhor, permita que eu cuide primeiro dela este ano. Vou limpá-la, vou afofar a terra, vou colocar adubo, e se ela não produzir frutos no ano que vem, então eu a cortarei. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui no terceiro domingo da Quaresma. E novamente estamos vivenciando o tempo da nossa caminhada quaresmal. Um novo êxodo que Deus abre para mim e para você, para que nós saiamos das escravidões que nós entramos nelas. Escravidões dos nossos vícios, escravidões das nossas preguiças, das nossas indiferenças, das nossas violências, das coisas erradas onde eu e você também ficamos ali aprisionados. Por isso, novamente, o êxodo é uma possibilidade de nós trilharmos o deserto. E o deserto significa provação, o deserto significa caminhada, onde eu e você somos novamente colocados à frente e o Senhor caminha conosco para que assim nós trilhemos esse deserto e vamos nos libertando das escravidões. Porque o livro do Êxodo é também uma realidade existencial, onde o Senhor caminha com cada um de nós, onde o Senhor abre o mar vermelho do medo para que atravessemos, onde o Senhor nos alimenta com o maná do céu, onde o Senhor nos oferece a água da vida, e onde agora, ao invés de Moisés, é o próprio Senhor que caminha diante de cada um de nós para nos conduzir à sua terra prometida, que é estar com ele. A primeira leitura de hoje, nós vamos vendo a vocação de Moisés no livro do Êxodo e como Deus vai se manifestando na vida de Moisés, mas para isso foi necessário que ele fosse além do trivial, além do deserto. E é interessante essa afirmação porque Moisés teve que ir além do deserto para se encontrar com o Senhor. Além do deserto do medo, além do deserto da preguiça, da acomodação, da indiferença, da violência, do materialismo, além do deserto. E ele teve que se acercar, se fazer próximo para compreender o Senhor, e aí ele percebe uma sarça que queima, queima e não se consome. Porque assim é o mistério da fé. Queima, queima e não se consome. E ali o Senhor se manifesta então na vida de Moisés, para que ele pudesse comunicar aquilo que viu, sentiu e ouviu. Então aqui nós estamos diante do mistério de Deus que se manifesta a Moisés como aquele que é: eu sou, me enviou. Mas para isso veio a experiência, a necessidade do encontro pessoal com o Senhor, e isso serve tanto para mim quanto para você. Não vivemos de ideias, não vivemos de doutrinas,
Vivemos de um encontro pessoal com uma pessoa que é o Senhor. E assim, então, nós podemos agora entrarmos dentro do espírito do Evangelho, que vai falar da paciência de Deus. Da paciência do Senhor, que concede a mim e a você uma outra oportunidade para que nós nos convertamos, para que nós mudemos de vida. Alguém chega diante de Jesus e fala e narra o fato de Herodes ter matado um grupo de pessoas da Galileia, de galileus, e Pilatos matou, e Jesus fala, por acaso você pensa que eles são mais pecadores do que os outros galileus? Também Jesus recorda um outro fato histórico de 18 pessoas que morreram quando caíra a torre de Siloé, e as pessoas diziam, eles foram castigados. Jesus pergunta, por acaso vocês pensam que eles eram mais pecadores do que os outros? Não. E se vocês não se converterem, também morrerão. Porque o preço do pecado realmente é a morte. O pecado vai matando em mim e em você a graça de Deus, vai matando a confiança, a alegria, vai matando também a disponibilidade, vai matando de asfixia a cada um de nós. Por isso Jesus vai dizer, por acaso vocês pensam que eles eram mais pecadores? Não, eles não eram mais pecadores do que vocês. E se vocês não se converterem, também morrerão. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não devemos nunca ficar colocando o pecado do outro como pior do que o nosso. Não, cada um deve tomar conta do seu pecado. E contabilizar pecado de alguém ou proclamar pecado de alguém não fará nem de mim nem de você mais santo e nem mais justo, porque cada um deve tomar cuidado com seu telhado de vidro, cada um deve tomar cuidado da sua vida. O que o apóstolo vai dizer hoje, quem está em pé, se gabando, cuidado para não cair. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo vai dizer, não se gabem, não se orgulhem, porque vocês estão no caminho, porque vocês participam da missa, porque vocês comungam, porque vocês contribuem com isso, porque vocês fazem isso. Não se vangloriem disso, porque quem está em pé hoje pode cair. Tome cuidado. Novamente, Jesus nos fala da paciência de Deus, da outra oportunidade que o Senhor concede a mim e a você, por meio de uma parábola da figueira. O empregado, o Senhor afoito, quer cortar a figueira. Ela não produz fruto. Ele procura fruto e não encontra. Só encontra folhas, não encontra fruto nenhum. E o Senhor vai dizer, então, corta a figueira que ela está ocupando espaço e não produz nada. E é o empregado que vai dizer ao Senhor, mas Senhor, vamos dar mais uma oportunidade para ela? Eu vou afofar a terra, eu vou colocar adubo, e se ela não produzir fruto esse ano, eu mesma cortarei. Meus irmãos, minhas irmãs, cada dia que nasce é uma oportunidade que o Senhor também dá a mim e a você, para que o Espírito Santo possa afofar a nossa terra, colocar adubo em nossa vida, para que eu e você possamos produzir frutos. Porque a nossa vida cristã existe para que produzamos frutos. Produzir fruto de honestidade, fidelidade, alegria, paz, concórdia, perdão, solidariedade, confiança em Deus. Produzirmos frutos. Cada dia que nasce é esta oportunidade que o Senhor concede a mim e a você. Agora, se nós nos ficamos aprisionados na vanglória e na vaidade de acharmos que já estamos perfeitos e convertidos e já somos santos e puros, então não necessitamos mais de Deus. Por isso a carta do apóstolo, a primeira carta aos Coríntios, vai ensinar a mim e a você nesta manhã. Quem está em pé, cuidado para não cair. Que esta palavra seja uma fonte de inspiração para vivermos o espírito quaresmal nesse tempo santo de Êxodo, que o Senhor convida a mim e a você a trilharmos juntos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santo Uríbulo de Monte Graveiro, rogai por nós. Paz e bem.